Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, canal dedicado aos descendentes dos judeus da Inquisição, dos forçados pela Inquisição, e de outras épocas em que a assimilação foi praticamente a única opção para o povo de Israel. Nós estamos aqui estudando a Torá, estamos iniciando o livro de Êxodos, o livro de Shemot, e a Parashá de Shemot, que é a primeira do livro, Shemot quer dizer nomes, vai de Êxodos 1 até Êxodos 6, no versículo 1. A Haftará de Shemot, ou seja, a leitura complementar, do rito Askenazi, vai de Isaías 27, no versículo 6 até no capítulo 28, 13, e depois o capítulo 29, nos versículos 22 e 23. E no rito Sefaradi, que é o nosso rito dos descendentes dos judeus de Portugal, Espanha, e de uma parte da África também, Jeremias 1, no capítulo 1, no versículo 1, até o capítulo 2, no versículo 3. A história do povo de Israel começa com o chamamento de Abrão, um homem natural da Mesopotâmia, da terra de Ur, que desde criança mostrava sua inclinação a um relacionamento com Deus Criador, o único Deus Criador, aquele que é único. E Abraão, com 70 anos, é chamado para sair, ele tem, vamos falar assim, um encontro com Deus, no linguajar cristão, e até seus 185 anos, ou seja, ele vai andar 115 anos na presença de Deus, na terra que é chamado, e tem várias aventuras, testado por 10 vezes, e gera um filho chamado Isaac, chamado filho da promessa. Ele tem outros filhos, como Ismael, que é o pai das nações árabes, e outros filhos, como Midian, e outros que também formaram povos. Avrão quer dizer pai de muitas nações, uma multidão de nações. Esse é o chamado dele. Ele também é o pai do cristianismo, da base do cristianismo, porque o cristianismo sai do judaísmo. E da mesma forma no islamismo, porque o islamismo também sai do judaísmo. Maomé tentou primeiro pregar aos judeus, querendo trazer uma nova mensagem, mais ou menos como aconteceu no cristianismo. Não por Jesus, porque Jesus era um judeu ultra-ortodoxo, e ele só traz Torá, mas depois os seus, não seus discípulos imediatos, mas os pós-Paulo, e a formação da igreja, coisa que muita gente já sabe. Mas o chamamento de Avrão, ou de Avram, é como se fosse a concepção do povo de Israel. E nós temos em Isaac a gestação. Avrão é conhecido como o pai da bondade. Há um midrash, ou seja, uma história que fala que a bondade é Hesed. Chega para Deus e fala, enquanto Avrão estiver na terra, eu não tenho o que fazer lá. E dentro dos atributos divinos, nós temos o Hesed, que é a bondade. Depois você tem contraponto Givurá. Givurá quer dizer restrição ou força. E esse atributo é dado a Isaac. Isaac era uma pessoa que se controlava, tinha um domínio próprio maravilhoso. Tanto que, para poder abençoar Jacó, como nós conhecemos a história, ele teve que ficar cego. Senão não seríamos o que somos hoje. Então, em Isaac, essa concepção da união, essa gestação da união da bondade com Givurá, vai em toda a sua vida. Isaac vai viver 178 anos, se eu não me engano, 170 anos, uma coisa assim. E depois nós temos a concepção do povo de Israel, ou seja, o nascimento do povo de Israel, com o nascimento de Jacó. Ou seja, do próprio Israel, que muda seu nome já perto dos 100 anos de idade, com 80 e tantos anos de idade. No Ribeiro de Jaboca, ele tem um encontro, uma luta com um anjo, embora a Torá fale um homem, mas é um anjo com quem ele se defronta, e ali o seu nome é mudado. Então, da concepção, da gestação e do nascimento, nós temos 3 gerações. Em Jacó é nascida, assim, a nação de Israel
começa a se formar. Ou seja, como nós nascemos, nós somos bebês, passamos pela pré-infância, infância, pré-adolescência, adolescência, e depois essa pós-adolescência, esse início do caminhar adulto. Né? Nós vamos ver nesse caminhar de Jacó. Jacó passa vamos falar, sua primeira infância dentro de casa. É falado que Jacó era um homem íntegro, um homem de tendas. E esse atributo de integridade é dado de Jacó tanto quanto se fala dele, né, como se faz a sua comparação com seu irmão Esav, quando ele chega, já passando todas as suas provas, quando ele chega a Sherem, né, no caso, se vocês lembram, quando a filha dele é estuprada, e tem toda aquela situação que os seus filhos, né, principalmente Levi e Shimon, destroem, né, a tribo de Sherem, né, na verdade de Hamor. Sherem era o nome do lugar e o nome do filho de Hamor, que estrupa Diná, filha de Jacó. Então, nesse período, você tem como que a fase de Jacó como um bebê, vamos falar assim, sai de casa e recebe o leite, ou seja, aquilo que vai fortalecê-lo, e vai para a casa do seu sogro, onde ele passa 20 anos, onde ele é provado ao extremo no seu caráter, nos seus valores, principalmente na sua resiliência. Uma característica do povo de Israel é a resiliência. Né? Conhecendo toda a história, ele cai, tentam massacrá-lo, tentam destruí-lo, ele se levanta. Né? Como a fábula grega, né, da Fênix. Ele sempre ressurge das cinzas. É a única nação que durante 2000 anos sobreviveu como nação sem terra, ou seja, sem limite demográfico, sem país. Espalhado no mundo todo, todos os judeus é sempre judeu. Mesmo religiosamente falando, você tem no meio do evangélico, o judeu chama o irmão judeu. Está no espírito aquele médium judeu. Dentro do cristianismo católico, da mesma forma, aquele nosso querido irmão judeu. Eu acho que só no islamismo não tem isso, mas por causa de coisas básicas. Mas esse período em que Jacó passa na casa do seu sogro é o momento da infância e da adolescência, vamos falar assim, onde o caráter dele é depurado. O caráter dele é estruturado através de todo esse sofrimento. Quando ele sai e vai em encontro com o seu irmão, ele rompe um momento de dor na sua alma, porque ele teve que tomar atitudes que ele não queria ter tomado. Então, quando ele, no caso de enganar o pai, no caso do irmão, não, que ele fez negócio com o irmão. Ele trocou a primogenitura. O irmão fez um mau negócio com ele foi muito ativo. Mas no caso de enganar o pai, para ele foi algo terrível. E trouxe o ódio do seu irmão. E ele temia o seu irmão. Então, na reconciliação dos dois, ou seja, logo após a Peniel, e no reconhecimento de Jacó a Deus, de quando ele atravessou o ribeiro indo para Harã, só tinha um cajado na mão e depois já era 2 acampamentos, ou seja, voltou riquíssimo. Tanto que ele encontra com o irmão ele mandou muitos presentes para o irmão para poder apaziguar seu coração. O irmão fala: não, meu irmão, fica com o que é teu, porque eu já tenho muito. Mas Jacó fala: não, querido, mantém, recebe, porque eu tenho tudo. Ou seja, esse entendimento de Jacó está aí com seus 80 e poucos anos, ele traz realmente a realização, ou seja, a formação de um caráter, vamos chamar assim, de um adolescente. Por causa da idade dele, Jacó vai viver 178 anos, né? Eu acho que é isso mesmo, 178 ou 177. E nesse período ele está como que adolescente. Ele vai viver momentos muito fortes com a saída de José de casa e da estruturação dos seus filhos, ou seja, do crescimento, do ensino, né, da formação, da educação desses seus 12 filhos. Então, nesse momento, Jacó, quando vai viver agora em Sucot, ele volta para casa,
perto de Beersheba, né, onde era o lugar do pai dele. Ele realmente se torna um sheik. Logo depois o pai vai morrer, né? Esav vai embora por amor a Jacó, né? Isso aqui é uma profecia, né? Que um dia nós vamos poder conversar sobre isso, né? Para desocupar a terra por amor a Jacó, por entender do chamado de Jacó e da responsabilidade de Jacó de ser o exemplo para toda a humanidade, porque tudo que acontece com Israel é um prenúncio para a humanidade. Ou seja, as falhas de Israel, os castigos de Israel e os acertos de Israel e as bênçãos sobre Israel mostram para toda a humanidade como Deus quer que nós venhamos a andar. Esse é o intuito da Torá, né, que é dada por Moisés ao povo de Israel como herança. E o povo de Israel é chamado como povo sacerdotal para poder ministrar todas as nações. Né, como nós vamos ver lá na frente, quando eles chegam a Elim, né, a imagem das 70 palmeiras e as 12 fontes de água. Mas esse povo, esse nascimento desse povo, ou seja, em Jacó é o nascimento da nação. O desenvolvimento dessa nação, o crescimento dessa nação vem pelo crescer das 12 tribos e da posição de cada um. Quando Jacó vai para o Egito, aí começa uma nova fase, que é uma fase do confronto, de quando o filho sai de casa e vai para o mundo, e aquilo que ele aprendeu, os valores que esse filho aprendeu em casa, que ele confronta com os valores baixos que ele encontra na vida, da vida fora, e às vezes valores até mais altos que os seus, que ele tem que se aprimorar neles, é essa fase. Israel, ou seja, Jacó chega no Egito com 70 almas, né, entre os filhos e as noras, sem contar os netos. E ali vai passar 210 anos. Né, embora as pessoas achem que são 430 anos, 430 anos é contado desde o dia que Deus faz, né, que Hashem faz uma aliança com Abraão, onde ele profetiza, saiba que a sua descendência vai ser escrava por 400 anos, numa terra desconhecida, né, numa terra que não é deles. Então a permanência real, temporal do povo de Israel no Egito são 210 anos, e de escravidão um pouco menos do que 100. Mas é suficiente para poder provar uma nação ao extremo. E ali nessa prova dura primeiro, eles chegam como os irmãos do vice-rei, né? Os irmãos de José, então eles são da elite da nação. Quando o governo muda, né, a dinastia dos faraós, é uma outra dinastia de faraós que entra, que não reconhecem, não conhecem José, vem que o povo de Israel é maior do que essa facção deles. Então os começa a oprimir. Então aqueles que eram elite, agora são a casta mais baixa da nação. E isso na nossa fase adulta é muito comum, porque nós saímos da casa dos nossos pais, onde nós temos de tudo, onde nós somos guardados, onde nós somos alimentados, vestidos, protegidos. E nós não temos esse tratamento no mundo, né? Poucos levam alguma coisa. E durante um tempo você pode viver com aquilo que você ganhou ao sair da casa dos seus pais, e de repente às vezes você pode perder tudo, e foi o que aconteceu. Então isso trouxe ao povo de Israel uma resiliência, né? Aquilo já adquirido, já herdado tanto de Abraão, quanto de Isaac, quanto de Jacó, né? A resiliência é uma das características fundamentais do povo de Israel. Quer dizer, é uma característica fundamental para qualquer ser humano poder crescer. Ou seja, a sua capacidade de cair e levantar, de chegar no fundo do poço, mas ter força para bater nesse fundo e subir. Porque do fundo você não passa mais. Mas se você bobear, você fica lá o resto da vida. Então essa força para poder sair é a chamada da resiliência.
Ou seja, você passa por momentos difíceis, mas eles não te derrubam, eles não te mantêm no chão. Então, aqui o povo de Israel, como escravo, né, como povo escravizado, eles passam por todo tipo de provação que nos Midrashim não chega a ser deixar o holocausto, né, até como uma brincadeira de criança, por incrível que pareça. Mas aí nós temos um encontro com Deus. Quando o Eterno chama Moisés, ele fala: eu escutei e vou salvar Israel. Esse é o momento que Israel foi levado ao mais profundo da sua dor. E aqui começa essa história. Essa história da formação de uma nação, de uma formação de um povo que quer crescer, que é chamado para crescer, que é chamado para ser luz para todas as nações, que é chamado para ser sacerdote para todas as nações. Mas para poder chegar a esse nível é muito amadurecimento, é muito crescimento. E o livro de Shemot, o Êxodo, que o nome em português é excelente, né? É o livro que mostra a saída do Egito. Ou seja, o povo de Israel vai se emancipar verdadeiramente. Que nós vamos começar a ler agora e vamos fazer nossos comentários. Então nós iniciamos com Êxodo 1, versículo 1. Esses são o nome dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Com Jacó, cada um com sua família veio. Ruben, Simão, Levi, Judá, Isahar, Zebulun e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Asher. Foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. E José estava no Egito. E morreu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, muito, e encheu-se a terra deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito que não conheceu José. E disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde usemos de astúcia para com ele. Quizá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também com ele com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele chefes de impostos para os afligirem com suas cargas. Edificou para o Faraó as cidades armazéns, Apiton e Ramsés. E quanto mais o afligiam, tanto mais esse se multiplicava e se fortalecia. E se enfastiaram por causa dos filhos de Israel. E fizeram servir os do Egito aos filhos de Israel com rigor. E amarguraram suas vidas com serviço penoso, com barro, com tijolos, com toda a classe de trabalho do campo. Todos os serviços que eles trabalhavam eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito às parteiras hebreias, cujo nome da primeira era Shifra e o nome da segunda Puá. Segundo Midrash, essa aqui é a mãe e a irmã de Moisés, né? Yochebed e Miriam. E disse: quando servirdes de parteiras as hebreias, vereis sobre os assentos. Se for filhos, matá-lo-eis; se for filha, viverá. Temeram a Deus as parteiras e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. E chamou o rei do Egito as parteiras e lhes disse: por que tendes feito isso, deixando os meninos viver? E disseram as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são sábias. O original fala aqui que são como animais, ou seja, elas pariam antes que a parteira chegasse. E antes que a parteira chegue, elas já dão à luz. E fez Deus bem às parteiras, e o povo aumentou e tornou-se muito forte. E foi por temerem a Deus as parteiras, ele estabeleceu castas. Essas castas são a tribo de Levi, que é chamada para ser a instruidora de Israel com conhecimento da Torá, ou seja, que ensinam a Torá ao povo de Israel, e a casta dentro da casta, que é a casta dos sacerdotes, dos Kohanim, que são os sacerdotes, que é uma autoridade delegada de pai a filho. Versículo 22. E ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todo filho que nascer, lançá-lo-ei no Nilo, e toda filha deixá-la-eis viver. E foi-se um da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Ou seja, o pai de Moisés era neto de Levi. E Yochebed era filha de Levi.
Né? Diz o Midrash que ela concebeu Moisés com 130 anos de idade. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era bom, escondeu 3 meses. Essa expressão era o bom, que era porque ele já nasceu circuncidado. Isso é normal, acontece muito com muitas crianças disso. E não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco e betumou-a com betume e com piche. E meteu nela o menino e pôs no carriçal sobre a beira do Nilo. E ficou de longe sua irmã para ver o que lhe aconteceria. E desceu a filha do faraó para se banhar no Nilo, e as suas criadas andavam ao lado do Nilo. E viu a arca dentro do carriçal, e mandou sua criada e a pegou. Abriu e viu o menino, e eis que parecia um moço que chorava. E teve compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar para ti uma mulher, ama das hebreias, e que amamante um menino para ti? E disse para ela, a filha do faraó: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. E disse para ela, a filha do faraó: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E tomou a mulher e o menino e o amamentou. E cresceu o menino, e ela o trouxe, a filha do faraó, e foi para ela como filho, e chamou seu nome Moshe, que quer dizer, porque das águas o tirei. Foi naqueles dias que cresceu Moisés, e foi ter com seus irmãos, e viu suas pesadas tarefas. E viu um homem egípcio ferindo um homem hebreu, um de seus irmãos. E virou-se para cá e para lá, e viu que não havia ninguém. E matou o egípcio e o escondeu na areia. E saiu no segundo dia, eis que 2 homens hebreus estavam brigando, e disse ao mal: por que feres o teu próximo? E disse: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu Moisés e disse: agora sem dúvida foi conhecido o caso. Ouviu o faraó este caso e procurou matar Moisés. E Moisés fugiu da presença do faraó e deteve-se na terra de Midian e sentou-se sobre o poço. Moisés tinha aqui 40 anos de idade. Diz o Midrash que Moisés se destacou muito dentro da casa do faraó como guerreiro, como homem sábio, como homem grande líder. Né? Ele, no Talmud fala que ele foi o grande comandante, o grande general. Naquele filme antigo da década de 60, né, de Charlton Heston, dos filmes que nós temos sobre a saída do povo de Israel, o mais fiel, né, é o mais romanceado, mas é o mais fiel porque ele busca bases dentro dos Midrashim e dentro do Talmud. Moisés tem aqui sua primeira fase de vida. A fase de vida dele, a vida dele é marcada por 3 fases de 40 anos. 40 anos na casa do faraó, 40 anos agora como pastor, primeiro de ovelha, depois de gente, né? E depois agora como pastor de gente, né? Vamos falar assim, 40 anos na casa do faraó, 40 anos em Midian e 40 anos com o povo no deserto. Ou seja, os 120 anos de Moisés corre dessa forma, um preparando para o outro, né? Como príncipe e depois como um pastor. Não vamos considerar que fosse um pastor humilde, porque o sogro dele era o aristocrata, a grande pessoa do povo de Midian, né? Ele sacerdote do povo de Midian, pessoa muito rica, né? Mas ele era um homem que era ligado com os animais. De forma humilde ele vivia, vamos dizer assim. Ele saiu de um palácio para poder pastorear. Aí ele foi preparado para poder chegar e conduzir um povo que deveria e deve ser um povo sacerdotal. Esse é o grande chamado de Moisés. Então aqui nós temos a primeira fase da vida dele. Versículo 16. E o chefe de Midian tinha 7 filhas, e vieram tirar água e encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. E vieram os pastores e os expulsaram. E levantou-se Moisés, salvou-os e deu de beber aos seus rebanhos. E vieram Reuel, ou seja, Jetro, seu pai, e esse disse: por que se apressaram para vir hoje? E disseram: um homem egípcio livrou-nos da mão dos pastores, e também tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E consentiu Moisés de morar com o homem, e ele deu Zípora, sua filha, para Moisés. Zípora quer dizer passarinha, né? Diz que era uma mulher de uma beleza assim, inimaginável. E deu à luz um filho e chamou seu nome Gershom, porque peregrino tenho sido em terra estrangeira. Ger quer dizer
peregrino ou estrangeiro. E foi naqueles dias morreu o rei do Egito, e suspiraram os filhos de Israel pelo trabalho que gemeram. E subiram os seus clamores a Deus pelo trabalho. E ouviu Deus os seus gemidos. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aqui como nós explicamos no início do vídeo. E viu Deus os filhos de Israel e levou em conta. Tudo na nossa vida são fases. E dentro dessas fases é como se tivesse um pote onde as situações o enchem. Tanto um pote das boas ações quanto das ações não boas. O Senhor fala para Abraão, anda durante toda a terra, porque a cota de pecado dos cananeus ainda não encheu. Ou seja, ele ia levar 400 anos para acabar de encher. Quando nós falamos de nação, se você analisa toda a história das nações, das civilizações, eu já falei isso antes em outros vídeos, você vê que todas essas civilizações crescem, chegam ao apogeu e elas começam a se deteriorar nos seus valores, nos seus relacionamentos, e de repente elas somem. A natureza, a estrutura da natureza está ligado à integridade moral do ser humano que habita naquele lugar. Talvez você possa até falar assim, não, você está sendo espiritual demais. Não é uma questão espiritual, é uma questão de física quântica. Ou seja, a menor partícula subatômica é uma corda musical. Então, que quando essa corda vibra, forma matéria. Essas cordas vibram em harmonia com outras cordas, a matéria é feita. Então, na verdade, tudo que nós vemos é som. E o som marca as ações, ou seja, a tua palavra tem poder. Se você fala boas coisas, você sempre está falando boas coisas, está buscando coisas boas, as suas ações vão ser concernentes a essas palavras. Se você está sempre só resmungando, você está sempre só reclamando, só sempre falando coisas não boas, as suas ações vão ser de acordo com isso. Porque você não vai nem ter força para lutar, para fazer qualquer coisa. Então, se você não luta, você é vencido. É mais ou menos assim. Se você fala coisas ruins, de ações ruins de verdade, você vai praticar coisas ruins, e essas coisas ruins serão sua destruição. E como toda a matéria está ligada a isso, toda a estrutura da Terra está ligada a isso, se o povo é perverso, tudo acaba. O que aconteceu com a nação babilônica? O nível da promiscuidade da nação babilônica, somente nesse período de Daniel, chocou aos gregos. Você tem textos falando sobre isso. Uma nação que era extremamente liberal. Então, o nível da promiscuidade babilônica chocava aos gregos, quem já tinha uma vida liberal, que vai cair depois, que vai chocar os indianos, depois os romanos, que choca os chamados bárbaros. Eles vão caindo. Você pode... Eu não quero entrar fazendo comparativos, principalmente com desgraças. Mas toda vez que você tem calamidade, você pode saber que o nível daquele lugar está muito baixo. É só você analisar. Tem outras que não parecem tanto. Mas como as queimadas na Califórnia, como os terremotos que nós estamos vendo hoje em dia, o nível de relacionamento dessas pessoas com os outros, principalmente da intolerância, é muito grande. Não é que eu estou falando que as pessoas têm que ser castigadas. Não, isso é uma consequência de erros. É difícil falar isso, nem quero me aprofundar e não gerar polêmica, assim. Mas quando uma nação perde seus princípios morais, ou seja, quando uma pessoa perde seus princípios morais, a tendência dela é a queda. Isso aconteceu com o Egito. Mas Israel saiu ileso disso. Aqui Deus escutou o clamor, ou seja,
o pote de clamor de Israel foi cheio. Ou seja, a unidade do sofrimento do povo, da dor do povo foi cheio. Então, em contraponto, todo o mal que o Egito fez a Israel, ele agora será cobrado. E receberá recompensa sobre esse mal que ele fez. Falamos aqui de recompensa negativa, ou seja, a consequência dos seus atos. Onde o Senhor vai tratar com o Egito, quando trata com as pessoas, em cima dos seus pecados, da consequência dos seus pecados. Por isso que nós temos que ser atentos a isso. Tudo que nós fazemos gera uma consequência. O Egito abusou, essa nova casta de faraós, abusou. Aqui nós estamos falando que nós vamos ter todo esse confronto de Moisés com Ramsés, que é Ramsés II, o Merneptah. Há uma discordância sobre o nome desse faraó, isso não interessa muito para nós, mas ele já é uma segunda geração, ou terceira geração dessa linhagem de sacerdotes, de faraós, em que a opressão, a maldade e a subjugação de um povo, ou seja, a tentativa de anulação do caráter, da imagem do povo, que foi chamado para ser santo. Então vem sobre eles todo esse peso. Sabe, aqui Moisés começa a chegar perto. Moisés vem se aproximando e a sua terceira fase, ou seja, de líder verdadeiro, de homem chamado por Deus, ou seja, do principal rabino de Israel, como é feito Moshe Rabino, Moisés, o nosso rabino, vai aflorar e vai mostrar para Faraó e para o mundo, e principalmente para Israel, o chamamento desse povo. Vamos continuar. Capítulo 3. E Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, chefe de Mídia, e conduziu o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo de Deus numa chama de fogo, no meio da sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moisés: aproximar-me-ei e verei essa grande visão, porque não se queima a sarça. E viu o Eterno que ele se aproximava para ver, e chamou Deus de dentro da sarça e disse: Moshe, Moshe. E disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Escondeu Moisés sua face, porque teve medo de olhar para Deus. E disse o Eterno: tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e o seu clamor ouvi por causa dos seus fiscais de trabalho, porque conheci as suas dores, e desci para o livrar do poder do Egito, para fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Iteu, do Amoreu, do Perizeu, do Iveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim, e também vi a opressão com que os egípcios o oprimem. Agora, vem, te enviarei ao faraó, tira o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Disse Moisés a Deus: quem sou eu? Que irei ao faraó e tirarei os filhos de Israel do Egito. E disse: porque estarei contigo. Esse será para ti o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais enviou-me a vós, dirão a mim: qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: serei o que serei. Aqui eu quero fazer uma parada clássica. Nas traduções normais das Bíblias fala: eu sou o que sou. Está errado. Ayer, Asher, Ayer. Ou seja, eu serei o que serei. Ou seja, Deus está falando assim, que se você precisar que eu seja o Deus da sua salvação, eu serei o Deus da sua salvação. Se você precisar que eu seja o Deus da sua prosperidade, eu serei o Deus da sua prosperidade. Se você precisar que eu serei o Deus da tua cura, eu serei o Deus da cura. Ou seja, o Senhor está falando assim: você não precisa de outros deuses, você não precisa do santo casamenteiro, nem do santo curandeiro, nem do santo que ajuda a nascer filho. Você precisa de um só Deus, o único e verdadeiro Deus.
E esse Deus que criou todas as coisas e tudo está dentro dele. Não existe, não há existência fora dele, não há lugar fora dele. Não é que Deus preenche tudo, não, Deus é tudo. Toda existência e todo espaço está dentro dele. E a sua inteligência e o seu amor são infinitos. Cumpre a nós buscar a imagem, ou seja, essa figura, a imagem no sentido de personalidade de Deus. Moisés aqui, ele é provado por uma situação que todos nós somos provados. As pessoas precisam ter uma imagem à sua frente, ou seja, respeitam um homem que é muito forte, que parece ser muito grande, que ser muito bonito, muito conhecedor, muito inteligente e que tem aspecto de liderança. Aqui Moisés via um fogo num bucho, né, seco, que normalmente é muito normal, pelo calor do deserto, eles pegam esse fogo espontaneamente, mas se consomem em segundos. Como um fogo de um espinheiro, de um palito de fósforo. Mas aquela sarça, né, esse bucho, ele não apagava. O fogo continuava. Ele vai lá para ver. Então ele está conversando com o fogo. Na verdade é um anjo, que é um ministro de Deus, está falando com ele ali. Então ele não tem imagem nenhuma, ele vê um pedaço de árvore seca pegando fogo. Então mesmo essa voz sobrenatural não gera em Moisés esse temor tão forte em que tivesse uma imagem poderosa diante dele e falava, não, sim, senhor, eu vou fazer. Ele fala, o que eu vou fazer lá, o que eu falo? Um fogo que está conversando comigo. Então esse é o primeiro teste que nós temos com nós mesmos em confiar no único Deus. Ou seja, de ter a noção da sua grandeza, do seu poder, que para nós é impossível, mas assim, na relação ao nosso mundo, aquilo que vivemos. Enxergar esse poder pela fé e aí fazermos o que temos que fazer. E aí entendermos, porque Deus vai ser grande na sua vida da forma que você permite que Ele seja. Ou seja, se a sua fé é grande, grandes coisas você vai fazer. Se a sua fé é pequena, você vai fazer praticamente nada. Você sempre vai ficar dependendo dos outros para poder orar, para você te conduzir. E o chamamento do judaísmo, tanto para os judeus como para os seus descendentes, ou para aqueles que querem se ajuntar ao povo, é um chamado de águia. Ou seja, daquela ave que tem asas fortes, que quando vem a tempestade, ela se lança na tempestade e ela usa aquele vento ascendente para subir cada vez mais alto. E não uma ovelha que sempre precisa de um pastor com um cajado e com a vara para poder conduzi-la, que está sempre com o espírito de rebeldia. Isso é uma diferença fundamental para a maturidade. E aqui nós estamos falando dessa fase em que o povo de Israel dentro do Egito, ele passa pelo aprendizado da resiliência, ou seja, como na sua fase adulta você saiu de casa, você está sozinho e está sendo oprimido pelo mundo. E Moisés, apesar de ter sido grande general e agora acomodado na zona de acomodação ou da zona de conforto, como você quiser, com o sogro, ele é chamado para fazer a grande obra da vida dele. E aqui ele começa a caminhar. Mas nós vamos continuar no próximo vídeo.